que a pastora Luiz continuou e que está me dando a honra de poder também compartilhar um pouco dessas parábolas com vocês. Então, eu já queria pedir para vocês abrirem Mateus 18, do 23 ao 35, mas antes vamos orar. Pai querido, Pai amado, nos colocamos aqui nas Tuas mãos e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor derrame a Tua unção sobre os meus lábios, sobre a minha boca, que não saia nada da minha boca que não venha diretamente do Teu trono. E te peço também que o Senhor unja os ouvidos de todos os que estão nos escutando, para que eles possam, Senhor, aprender de Ti, aprender da Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra nos confronte, para que haja mudança e transformação nos nossos corações e no nosso caráter. Vem falar conosco essa noite, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos e queridas, vamos ver a parábola do credor incompassível, que está lá em Mateus 18, do 23 ao 35, e eu vou ler e vocês acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu não sei quanto a vocês, mas essa parábola causa um grande temor. Aliás, várias parábolas, a parábola do talento, as parábolas das 10 virgens, causa temor ao meu coração. Causam muito temor ao meu coração, porque às vezes a gente se acha melhor que os outros. E aí, claro que essa parábola está falando de quê? Do Pai que nos perdoa. Então, essa parábola, se pudesse dar um título a essa parábola, eu diria: misericórdia e perdão. Essa parábola fala de misericórdia e de perdão. Deus Ele é um Deus misericordioso e é um Deus perdoador. Então, aqueles que conhecem a misericórdia de Deus precisam viver de acordo com essa misericórdia. Precisam viver com o princípio da misericórdia. Eu já vi tantas pessoas apontarem dedo para pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em situações de necessidade, pessoas que estão com situações desfavoráveis, como se ela fosse melhor do que o outro. Então, essa parábola fala disso, fala desse princípio que todos nós que conhecemos a misericórdia do Senhor temos que ter em nosso coração. Se eles não mostram misericórdia e insistem na justiça, receberão justiça em vez de misericórdia.
E numa outra passagem, a Bíblia fala que com o mesmo peso com que você julga o outro, com que você trata outra pessoa, é o mesmo peso que você vai ser tratado. Então, por isso que me causa muito temor essa parábola. Nós não podemos minimizar a seriedade dessa questão. Um coração que não perdoa é um coração que está sujeito ao tormento. Então, eu digo mais, além de nós temos que perdoar, porque Deus nos mandou perdoar, e a gente vê isso na oração do Pai Nosso: perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já está dito ali na oração do Pai Nosso. Mas nessa parábola, há uma seriedade maior, uma contundência maior. Mas eu penso que vai além disso. Porque eu até brinco que eu perdoo as pessoas por segundos, como é que fala segundo interesse? Por interesse, segundas intenções. Qual é a segunda intenção? Para eu ficar leve, porque quando você não perdoa, quando você é uma pessoa cheia de ressentimento, cheia de rancor, os teus ombros pesam. Um coração perdoador é fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus. E essa parábola, se você for ler antes, ela é uma resposta que Jesus dá a Pedro sobre quantas vezes devemos perdoar as pessoas que nos ofendem. E 7 vezes 70 significa infinitas vezes, todas as vezes. Jesus nos ensina um motivo pela qual devemos perdoar, e perdoar sem limites, porque Ele nos perdoou sem limites. Eu não sei quanto a você, mas quando eu me converti, aí fiz aquela limpa, fui pedindo perdão por isso, pedindo perdão por aquilo outro. Aí, de repente, eu faço de novo alguma coisa. Até hoje, gente, pelo menos eu penso o que não tem que pensar, sinto o que não tem que sentir. E aí, Senhor, me perdoa. Quantas vezes Deus já me perdoou? Aí eu vou dizer assim, não, eu só perdoo 1 ou 2 vezes. Não, gente, é 7 vezes 70, 70 vezes 7, não importa. É infinitamente, lembrando que o número 7 simboliza a completude, Então, assim, não tem limite. Então, porque Deus nos perdoou sem limite e nos deu o dom gratuito da salvação. A nossa salvação é de graça, porque Cristo nos comprou. Ele derramou a sua graça sobre nós. Então, qualquer ofensa que uma pessoa nos faça é irrisória em comparação com o que Deus fez a cada um de nós. Uma vez eu estava conversando com os jovens, acho que, não sei se estavam todos os filhos da Louisiana, então, era assim, a gente estava esperando o avião para voltar do retiro que a gente tinha ido, em Blumenau. E aí, eu falei isso com eles, assim, vocês que foram criados na igreja, vocês não sabem, vocês não têm noção do que é a infinitude do perdão de Deus. É porque, assim, claro que também pecam, é lógico que a Ingrid peca, que a Débora peca, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas eles sempre andaram certinho ali, num lar cristão. Agora, quem passou a juventude fazendo tudo errado e de repente tem um encontro com Jesus, assim, porque antes eu nem achava que aquilo que eu fazia era pecado, normal, gente, que bobagem, que isso? A palavra pecado não existia no meu vocabulário. Existia a palavra crime, tá? Não pode matar, não pode roubar, temos que ser honestos. Essa palavra existia na minha vida, Fez parte da minha formação, da minha educação. Tá? Agora, tantas outras coisas que pecado, que bobagem. E aí, quando a gente se conversa, não é pecado, isso ofende a santidade de Deus. E aí você sente assim na profundidade como o sangue de Jesus pode nos lavar e nos limpar e nos regenerar. Você entende o que é o perdão de Deus. Por isso que eu acho que é absurdo nós não termos essa facilidade para perdoar. Muitas pessoas não têm. É claro que há
coisas. Eu lembro que uma vez eu passei para os jovens um filme, que, olha, eu vendo aquele filme ali, eu falei, Jesus, passa de mim esse cálice. Porque era uma história, não sei se eles vão lembrar, era uma história que eu acho que era da Indonésia, era da igreja perseguida. E aí vários jovens saindo de uma escola cristã foram pegos pelos extremistas e... Você se lembra disso, Ingrid? Mataram as meninas, tudo menina de 12, 13, 14 anos. E aí é a declaração daquelas mães, dizendo que perdoava. Olha, é de morrer de chorar. Elas entenderam o perdão de Deus, porque assim é muito difícil. Porque, né, eu, sei lá, ofender a Gláucia, xingar, sai para lá, não sei o quê, falar alguma coisa, aí depois a Gláucia me perdoa, ok, mas você ter a tua filha morta, e foi assim, elas foram mortas depois de serem estupradas, com sofrimento. Realmente, é uma dimensão que eu nem consigo e não quero conhecer. Não quero conhecer essa dimensão, porque é muita dor, é muito sofrimento. E elas dando aquela declaração, eu perdoei eles porque eles não sabem o que fazem. E assim, mais perto de mim, eu tive, assim, a primeira pessoa crente que eu conheci foi uma senhora, já era senhora, que trabalhava com a minha avó. E um dia ela chegou meio triste, e ela trabalhava cantando, louvando a Deus. E um dia ela chegou lá na casa dela, assim, meio triste. Eu falei, o que foi, Margarida? Não, minha filha, minha casa foi incendiada. Que isso, Margarida? Como sua casa foi incendiada? Por quem? O que aconteceu? A amante do meu marido. Ela incendiou a minha casa. Eu falei, Margarida, você foi para a polícia? Você fez isso? Aí eu tinha, sei lá, meus 20 anos, fiquei louca ali. Aí ela, não, minha filha, ela fez isso porque não conhece Jesus. Eu estou orando por ela. Estou orando tanto por ela para ela conhecer Jesus. Deus me deu aquela casa, vai me dar outra. Gente, aquilo assim... Eu olhei para a cara dela e falei, é doida, né? Nessa época eu ainda estava na faculdade, né? Aí, mentes loucas estavam na minha mente. Eu falei, doida, coitada, precisa de tratamento, né? Porque, não é... que coração. Eu vou encontrar com a Margarida na glória, eu tenho certeza disso. Que mulher... E aí, depois eu dizia assim, não, você tem que ir à justiça. Minha filha, o justo juiz vai... Não, vamos orar por ela, porque ela não conhece Jesus, por isso que ela faz todas essas bobagens. Aí, quando acabou de conversar isso, pegou a vassoura, louvado seja, Senhor, teu nome. Eu falei, não, gente, crente é um bicho doido, né? Crente é doido, não existe uma coisa dessa. Quem diria que, assim, uns anos depois eu vou me tornar doida que nem ela? Mas é isso, porque conhece o perdão de Deus. Perdoar quem nos faz mal é a certeza de que compreendemos o valor do perdão que recebemos. E a evidência que refletimos a bondade de Deus derramada sobre nós. A bondade de Deus foi derramada sobre nós. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Não, você não verá a minha face, mas passarei a minha bondade sobre você. Você vai ver a minha bondade. Então, se você sabe que a bondade de Deus está sendo derramada sobre você, você tem que ser bom também, você tem que ser generoso também, porque senão a gente se desqualifica como cristãos, como pessoas regeneradas. A gente não pode ser cruel nunca, a gente tem que ser bom sempre. Nem sempre a gente consegue ser. Tem até uma música, não sei, acho que é Lulu Santos que diz... eu não tenho raiva de quase ninguém. É uma coisa assim, eu acho honesta aquela música. Tenho raiva de quase ninguém. Eu falei, às vezes a gente tem, às vezes a gente não tenho raiva de ninguém. Mas a gente tem que batalhar para não ter raiva de ninguém, para sempre perdoar quem nos ofende. Então, essa parábola, ela fala de dívidas. E olha que interessante, fala de dívidas impagáveis. Esse trabalhador, segundo os teólogos, os estudiosos, era 165 mil dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida impagável. E é essa a proporção da nossa dívida para com Deus, é impagável. Não adianta você querer pagar, não vai pagar.
Não pode pagar, a gente não consegue pagar. Então, o perdão de Deus a cada um de nós não depende dos nossos méritos, e sim da bondade do Senhor. Não é por mérito. O perdão é um exercício de dar ao outro a oportunidade de continuar vivo e livre. Ou ficamos com aquela amargura na alma, no coração, ou liberamos o perdão para o outro. Perdoar é dar vida, é dar liberdade a quem nos feriu. E quando fazemos isso, nos livramos do gosto amargo, do rancor, do ressentimento, do ódio. Tudo que nos aprisiona. Tem uma frase atribuída a Shakespeare, que eu não sei se é verdade, se é dele, eu nunca pesquisei, mas é uma frase que eu gosto muito e eu já falei várias vezes. Que não perdoar é como tomar veneno e querer que o outro morra. Você que está tomando veneno, o ressentimento é um veneno, o rancor é um veneno, é você que está ali naquela luta, naquela infelicidade. Por isso que eu digo que perdoar, eu digo que eu perdoo com segundas intenções, porque eu não quero ter esse peso no meu coração. Eu quero me livrar logo, e às vezes não é assim que a gente perdoa. Eu estou falando por mim. Às vezes eu dou trabalho para o Espírito Santo, mas eu vou ali, e o Espírito Santo vem, vai, e ele acaba ministrando sobre o meu coração. E ministra sobre o meu e ministra sobre o seu. É só você abrir o seu coração para receber. A experiência do perdão é um golpe fatal no orgulho, é um golpe fatal na amargura, é um golpe fatal num coração pesado. Então, tanto do ponto de vista de quem ofende, quanto do ponto de vista de quem foi ofendido, o orgulho tem que acabar, e tem que ser colocado aos pés da cruz. E a gente fala, nós somos cristãos, e cristãos, o que significa? Pequenos cristos, aqueles que seguem a Jesus. Se você for pensar, Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo depois de ter sido avisado que não era, que ele ia fazer isso, ele não vigiou, e ele negou 3 vezes. E aí Pedro, ele não foi até Jesus. Jesus que foi até ele. Porque eu já ouvi muito falar, ela que fez assim comigo, ele que fez assim, ele que tem que vir. Não é isso que Jesus nos ensina. Porque Jesus podia cruzar os braços, vamos lá. Ei, Pedro já estava pescando peixe, já tinha esquecido que Jesus tinha chamado ele para pescar homens. Ele voltou a pescar peixe, ele estava se sentindo completamente sem mérito nenhum, sem graça nenhuma, desqualificado completamente. E aí Jesus foi lá. O ofendido foi até ele, para que ele fosse liberado, para que ele cumprisse a missão que Jesus tinha dado a ele, de apacentar as suas ovelhas. Então, não importa se é você que vai, se é o outro que vem, isso aí não importa. O importante é nós termos paz com o outro, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos... Como você vai ter paz se você tem raiva de uma pessoa, se você tem ódio de outra, se você não perdoa o outro, se você está cheio de amargura? Gente, como é que dorme? Então, assim, nós vivemos numa cultura do mérito e não queremos admitir que vivemos debaixo da bondade e da graça de Deus, que é o quê? Um favor imerecido. Nós não merecemos. A nossa sociedade toda vive na cultura do mérito. Mas nós... não foi assim que Jesus fez com a gente, porque se a salvação viesse pelo nosso mérito, coitadinho de nós. E tem aquela coisa assim que, eu sempre falo isso, não, mas eu sou uma pessoa honesta, claro que eu vou para o paraíso, para o céu, eu nunca matei, nunca roubei. Querido, Adão e Eva também não, entendeu? Basta um pecado para criar um abismo entre nós e Deus, como fala lá em Isaías 59:2. Há um abismo. Então, assim, nós temos que saber que não merecemos aquilo que Jesus preparou para nós. O que ele preparou para nós? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração
do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, nós vamos viver isso, nós vamos viver essa beleza, nós vamos viver na glória, não haverá luto, não haverá lágrima. Eu digo que não haverá luto e não haverá luta. Está ali, 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente tem que estar firme nessa promessa. Agora, Ele preparou tudo isso para nós, para quem tem coração todo amargurado? Não, se Ele nos perdoou, a gente tem que perdoar também. A única maneira de vivermos nesse mundo sendo imperfeito, como somos, é na cultura do perdão e não na cultura do mérito. Então, a minha oração por mim e por vocês é que nós sejamos capazes de nos humilhar e pedir perdão a quem ferimos e oferecer perdão ao outro que nos ofendeu como resposta de quê? Da nossa gratidão a Deus. Então, aquele credor, aquele homem que devia ao seu senhor, gente, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável. E aí ele não perdoa um valor muito menor. Quer dizer, ele não aprendeu nada. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Se Jesus propôs essa parábola, é porque ele queria ensinar aos seus discípulos para não fazer o mesmo, porque nós podemos, se a gente não vigiar, pode fazer o mesmo. Eu recebi um perdão de Deus, mas eu não vou perdoar. Então, não, a gente tem aqui essa parábola para nos ensinar que o perdão é algo que vem do coração de Deus e todos nós conseguimos, se a gente abrir o coração para que Ele opere em nós o milagre do perdão. Porque eu acho que em determinados casos é um milagre mesmo, como é esse caso das mães, das moças, que eu acho que era lá da Indonésia, não tenho certeza, mas é dentro dos países que perseguem cristãos. Então, assim, não é um milagre? É um milagre. Pessoas muito cruéis, pessoas muito perversas, e elas perdoaram. Então, assim, essa parábola nos ensina muito, Jesus nos ensina muito essa cultura do perdão, esse princípio, é um princípio que nós, na nossa vida, temos que ter. E nós vamos hoje para a nossa segunda parábola. Eu acho que só vai dar tempo de dar duas e está de bom tamanho. É a parábola dos trabalhadores da vinha, que está lá em Mateus, é um texto um pouco grande. Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Que também fala do mérito, do princípio do mérito, da cultura do mérito que a gente não tem que ter, né? Porque a gente está debaixo da graça. Então, diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus, vamos lembrar que parábola, Jesus sempre compara alguma situação ao reino de Deus, que em Lucas fala reino de Deus, Mateus fala reino dos céus. Então, as parábolas é para que a gente entenda o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. Então, vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-nos: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo,
não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero fazer do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola é interessante mesmo, né? Porque a outra é um pouco óbvia. Meu Senhor me perdoou, eu tenho que perdoar. Mas essa parábola, porque nós vivemos na cultura do mérito. Realmente, gente, se eu trabalhei 1 hora e o outro trabalhou 8 horas, você imagina que trabalhou 8 horas tem que ganhar mais, tem que trabalhar por 8 horas. Mas o dono da casa dá uma resposta boa, né? Assim, tipo, na lata. Vem cá, o dinheiro é meu, a casa é minha, eu dou o que eu quiser, o que você está se metendo? É quase isso, são as minhas palavras. Mas é como se você está se metendo no que eu vou dar para cada um. Mas é claro que essa parábola está falando de uma outra coisa, né? Está falando de nós. Mas vamos lá. Então, essa parábola também, Jesus está dando aqui uma resposta a uma pergunta de Pedro, sempre Pedro perguntando, né? Qual seria o galardão dos que deixam tudo para segui-lo? Né? Realmente, os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Eu até brinco com Mateus, em relação a Mateus, que eu digo que Mateus era um funcionário da Receita Federal, né? Um bom salário ali, aquele salário. E aí, segue-me. Aí deixou a banquinha dele, foi embora, foi seguir Jesus. Eu falei, gente, é impressionante isso, né? Imagina assim, o magnetismo de Jesus, o olhar de Jesus, a voz de Jesus, como era poderosa, como era linda, né? Que aí, vou seguir, vou embora. E aí Pedro quer saber, vem cá, e nós já deixamos tudo. E aí o nosso galardão, qual é? E aí Jesus propõe essa parábola, que mostra o quê? Que os judeus, os primeiros a receberem o chamado do Senhor, não seriam os primeiros a receber o galardão final, pois a salvação não vem de herança humana, ou racial, ou étnica, vem da generosidade e da graça de Deus. Ninguém tem o direito de reclamar sobre a generosidade de Deus. Ele foi generoso com aqueles últimos trabalhadores que só trabalharam 1 hora. Ok, eu quero ser generoso. Com licença, é como se Deus estivesse falando assim, com licença de eu ser generoso para quem eu quero ser. Né? Então, ninguém tem direito de reclamar sobre a generosidade, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a compaixão do Senhor. E os critérios de Deus não obedecem à lógica e à justiça humana. Temos que lembrar que a nossa justiça é como? Trapo de imundícia. Deus é o justo juiz. Ele sabe o que é justo e o que não é. Eu vou questionar vou questionar Deus sobre a justiça dele? Eu tenho essa condição? Evidentemente que não, né? Então, Jesus nos ensina aqui 2 coisas. Primeiro, que ele é generoso com todos e que Deus reconhece a dignidade do ser humano. Ponto. Ele reconhece a dignidade e quer ser generoso com o ser humano. E a segunda coisa é que ele trata a todos de acordo com a sua dignidade, não com a sua produtividade. Espera aí. Mas se a Ingrid ganhou 50 para Jesus, eu ganhei 2, então Jesus vai amar mais a Ingrid do que me ama? Não. Jesus vai amar a Ingrid, vai me amar e vai amar cada um de nós. Se lá a Ingrid vai receber um galardão maior do que eu, isso é com Deus, mas isso é lá. Mas a salvação não tem a ver com as nossas obras, tem a ver com a graça, né? Então, a nossa cultura de mérito, eu volto a falar da cultura de mérito, e de justiça retributiva, é que cada um vai receber segundo a sua produtividade. Mas isso nos faz pensar em como o dono agiu, o dono da vinha agiu. E às vezes a gente pode até achar meio injusto mesmo, né? É meio estranho. Mas se pensarmos assim, por exemplo, nós vamos achar que aquele ladrão da cruz não devia receber a salvação.
Que isso? Não mortificou a carne, não renunciou a nada, nem a dinheiro, nem a família, não renunciou a nada e vai receber a salvação. Eu renunciei a tudo, eu mortifiquei a minha carne, eu deixei de fazer um monte de coisa que eu tinha vontade de fazer, que a minha carne clamava pelo pecado, eu deixei, e aí ele é salvo, eu também. Que história é essa, Senhor? É assim que funciona o reino? Claro que não, claro que não. Na hora da morte, ele foi salvo. E eu creio que é assim com todo mundo. Eu creio que Deus nos cerca em volta até o último milésimo de segundo. Deus nos dá a oportunidade de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque a Bíblia fala que é desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos cheguem à plenitude do conhecimento da graça de Deus. Então, é desejo de Deus. E a gente tem muitos testemunhos aí que a pessoa estava morrendo e aí, pum, recebe ali Jesus, que foi exatamente esse ladrão na cruz na hora da morte. Ele realmente não precisou deixar de fazer um monte de coisa, mas e daí? Ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Pronto, basta para o Senhor, basta. Então, os discípulos, Jesus estava ensinando aos discípulos que não é por mérito, não é pela quantidade de obras, eu fiz mais, você fez menos, então eu mereço mais, eu mereço menos. Esse pensamento não pode estar em nós. E aí, os discípulos ali estavam reivindicando. Quer dizer, Jesus usa essa figura de linguagem, né? Eles estavam ali achando, eles como judeus, que eles mereciam mais. Os judeus, eles tinham e ainda têm um grande orgulho, porque é a nação escolhida, a nação da aliança. É verdade, é uma nação que tem uma aliança eterna com Deus, e a aliança é inquebrável, e Deus continua abençoando os judeus de uma forma que a gente não consegue nem entender. Mas só eles que vão ser abençoados. Jesus mostra que não. Que se for lá para Apocalipse, em Romanos também diz isso, em várias passagens, que é toda língua, toda raça, toda nação. Jesus veio para toda a humanidade. E aí, essa a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho nos faz um com Jesus, não importa se é negro, se é amarelo, se é vermelho, se é branco, se é rosa, se é azul, não importa qual é a língua que fala, qual é o dialeto que fala, não importa o que fez, não importa as atrocidades que possam ter sido cometidas, o importante é que Deus é um Deus perdoador e Ele quer salvar a todos. E que lá no céu haverá pessoas de toda raça, de toda língua, de toda nação. Está escrito, se está escrito, acabou, está escrito. Então, a justiça de Deus, ela é baseada na equidade. Ninguém merece, mas como Ele é bom, distribui a sua graça, distribui a sua generosidade, distribui as suas riquezas e dá de graça perdão a todos, com igualdade e com equidade. A todos. Né? Eu uma vez... é engraçado que às vezes a gente julga. A primeira vez que eu li o livro de Jonas, fiquei indignada com Jonas. Que absurdo. Nossa, que absurdo, Jonas. Como é que não faz a vontade de Deus? Vai para outro lugar. Que é isso? Se Deus mandou ir para ali, tinha que fazer a vontade de Deus. Indignada. Não gosto desse profeta. Não gosto, porque afinal de contas... Aí tá. Aí eu tinha lido um livro chamado Olga, muitos anos atrás. Na verdade, quando a Adriana, minha segunda filha, era bebê. E ainda eu amamentava. E o livro, ele tem uma parte que é muito triste, que é exatamente... Olga era uma judia e que estava sendo deportada com a autorização do governo brasileiro, que na época era Getúlio Vargas, para ser deportada para Hitler, para ir para o campo de concentração. Aí deixaram... Ela tinha tido uma filha, a Anitta, deixaram ficar com ela até ela desmamar. Só que aí ela não desmamava nunca. A Olga ficava de peito, de mamar e mamar. Mas, de repente, eles falaram, não, chega. E aí arrancam aquela criança
dos braços da sua mãe. Gente, eu fechei o livro naquele momento, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Meu marido falou, o que aconteceu? Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Muitos anos se passaram, né? Me converti, surge o filme, Olga. Ana Tereza falou, mãe, vamos, o filme, vamos ver. Não vou de jeito nenhum. Já sofri muito lendo o livro, não vou ver o filme. Não, mãe, veio, está passando. E era, não era Netflix, porque não havia Netflix, eu não sei, era em casa. Não sei se era, não sei o que era. Se era a fita cassete. Era alguma coisa. Aí, vamos ver. Não, Ana, não, esse filme tem uma parte muito... Ele é todo muito triste. Ela tanto insistiu, tá, vamos lá, vamos ver o filme. E aí, é claro que eu chorei tudo de novo, né? E quando o filme acabou, eu olhei para a cara dela, falei assim... quer dizer, eu estava falando com ela, mas eu estava falando com Deus. Ah, Senhor, o Senhor não pode ter salvo Hitler e todos os da Gestapo. Aí eu... Jonas, eu sou o Jonas que eu critiquei. Se Hitler foi salvo, se aqueles oficiais da Gestapo completamente cruéis, terríveis, foram salvos, não sei e não me cabe saber, não é da minha conta se foram salvos ou não. Porque quem salva é Deus. E aí, por que eu me vi fazendo igual como os Jonas? Era isso. Os filisteus eram muito cruéis com os judeus. Então, a Nínive era uma cidade cruel com Israel. Então, querido, vai lá pregar. Né? Não vou. Porque eu já sei que eles vão se arrepender. E eu acho interessante, eu sempre digo isso, que Jonas foi o melhor pregador da humanidade. Porque pregou com má vontade e uma cidade inteira se converteu. Gente, não é possível. Mas é porque quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, é isso, todos se converteram. E ele ficou como? Feliz? Ficou zangado com Deus, né? E aí eu falei a mesma coisa, eu falei com sinceridade e com raiva. Ah, Senhor, Hitler não pode ter sido salvo. Então, eu fiz a mesma coisa, que às vezes a gente critica. Eu gosto do pastor Aloysio, que o pastor Aloysio, eu acho que o pastor Aloysio, ele só não defendeu Judas Iscariotes. Não defendeu também aqueles reis horríveis, né, que nós acabamos de ver, né, Senaqueribe. Não, o pastor Aloysio nunca defendeu o Senaqueribe. Mas ele sempre... Porque, assim, tem muitos personagens bíblicos que muitos pregadores falam mal, atacam, julgam. O pastor Aloysio está sempre defendendo. E aí eu entendo por quê. Porque o que eu tenho diferente de Jonas? Né, eu tenho diferente dos judeus que Deus já abriu o mar e logo depois estava pegando trocinho de ouro para fazer um bezerro de ouro. Quer dizer, eu não fiz nunca bezerro de ouro, graças a Deus. Mas, assim, eu sou pecadora como eles. A gente não tem que estar julgando ninguém. Então, o que essa parábola nos ensina é isso, gente. Vamos pensar que a cultura do mérito não é a cultura do reino de Deus, que é tudo pela graça. Então, que o Espírito Santo nos ensine a compreender a bondade e o amor de Deus por todos. E que a visão de Jesus... É que somos todos iguais, que Ele deseja nos ter a todos para a eternidade. Não porque a gente merece a salvação, não vem das obras, como diz Efésios 2, 8 e 9, é dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Eu fiz mais, eu fiz menos. Não é por mérito, é pela bondade, é pela misericórdia, é pela compaixão. E nós temos que imitar essa compaixão do Senhor Jesus. Nós temos que imitar essa misericórdia do Senhor Jesus. Nós temos que buscar sermos iguais ao Senhor Jesus. Porque é Ele que nos ensina tudo isso. Nos ensina a perdoar o imperdoável. Nos ensina que não é por mérito, mas é pela graça. Então, está tudo na Bíblia. A Bíblia, assim, ela... oferece para cada um de nós todos os caminhos para a gente escapar da crueldade, para a gente escapar da justiça própria, para a gente escapar de não perdoar quem nos ofende. A Bíblia nos oferece um caminho. Nós só temos que
Senhor, está difícil demais perdoar essa pessoa. Senhor, está difícil demais entender determinadas coisas. Me ensina, me ensina. E aí, se você abrir o teu coração, Ele vai te ensinar. Inclusive enquanto você dorme, que está escrito lá. Edmeia diz que é o versículo do preguiçoso. Deus vai me ensinar enquanto eu durmo. Mas não é. Ele nos ensina mesmo enquanto a gente dorme. Ele nos ensina enquanto estamos acordados. Ele nos ensina através da palavra. Ele nos ensina através dos louvores. Ele nos ensina quando a gente ora. Ele está sempre disposto a nos ensinar o que é o reino dos céus. O reino inabalável. Um reino que nós que cremos nele, vamos herdar, porque Ele preparou esse reino para nós, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te entrego, Senhor, essa palavra, e eu te peço que essas duas parábolas possam nos ensinar, Senhor, a sermos servos e servas fiéis ao Teu santo nome, servos fiéis e fiéis à Tua palavra, que o Senhor nos ensine a ter um coração perdoador, que o Senhor nos ensine a não viver debaixo da cultura do mérito, mas da cultura da graça, da cultura da misericórdia, da cultura da compaixão e do amor. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, Senhor. Como é difícil isso que o Senhor pediu para nós. Mas se o Senhor pediu é porque é possível. Então ensina-nos, Senhor, esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Ensina-nos a ter esse coração perdoador. Porque essa é a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Ensina-nos tudo o que nós precisamos aprender para herdarmos esse reino que o Senhor já disponibilizou para nós, mas que é tão bom a gente pensar que a gente pode Te agradar, aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Sabemos que não é porque merecemos, Senhor, sabemos que é a Tua graça, mas ainda assim queremos Te agradar, queremos ser transformados, queremos que a Tua palavra nos confronte, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra mude o nosso coração e o nosso caráter, para nós podermos testemunhar do Teu amor e não sermos nunca desqualificados. Venha nos abençoar, abençoe a Tua igreja, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos terminar o nosso culto, pedindo que Deus nos leve em segurança. Pai querido, Pai amado, obrigada por esse culto que prestamos a Ti. E Te pedimos agora que o Senhor nos leve em paz e em segurança de volta para os nossos lares. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o Seu rosto e nos dê a paz. É a oração que eu coloco no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Até a nossa próxima live, sexta-feira, se o Senhor desejar. Boa